E aí galera, tudo bom com vocês? Esse é o primeiro vídeo do nosso canal. O nome do canal se chama Seja Produtivo. A gente vai fazer séries de vídeos curtos, rápidos, com conteúdos para que você possa se atualizar e que você se torne mais acessível e mais produtivo para a sua empresa, certo? E que você possa agregar mais valores para ela. Então, para dar início, o primeiro tema é a criatividade, né? A criatividade é a base da inovação. Então, a gente precisa, para ser produtivo, começar a estudar primeiro sobre a criatividade. E a criatividade ela tem um conceito. E o conceito de criatividade é a capacidade de criar, produzir ou inventar coisas novas, bem como a capacidade de transformar situações e inovar no modo de agir. Então, esse é o conceito de criatividade, né? O conceito que a gente vê e que a gente entende o princípio dele. Mas ser criativo, ele só depende exclusivamente de você. Ele só depende de você. Embora algumas pessoas acreditem que a criatividade não depende de você, depende sim, né? A criatividade ela só depende de você acreditar, e eu vou mostrar nesse vídeo aqui o porquê que eu acredito que a criatividade só depende de você. Porquê que ela é uma habilidade que você tem, mas que você ainda não desenvolveu, certo? Mas se você for para uma roda de conversas, né, pessoas que não estudam ou pessoas que estão ali paradas no tempo, elas vão dizer que as pessoas nascem criativas, né? Ou até mesmo falarem assim, você é uma pessoa diferente ou até mesmo de outro planeta. Olha o que as pessoas conseguem inventar. Esse primeiro tópico das pessoas serem criativas, elas estão realmente corretas. As pessoas elas nascem criativas, né? Mas a pessoa criativa, ela não é diferente dos outros, ela não é de outro planeta. Isso eu já escutei em várias palestras que eu fui dar, várias pessoas se levantaram e disseram assim, olha, eu acho que a pessoa criativa é de outro planeta, mas eu vou mostrar para vocês aqui que isso não existe, né? E uma frase também que eu escutei em uma das minhas palestras é o seguinte, em um grupo de 1000 pessoas, apenas uma delas é criativa. Isso também está totalmente errado, né? É outra frase que está totalmente errada. E eu vou mostrar para vocês. Vocês acreditam que essas frases estão corretas ou vocês estão errados? E aí no final vocês vão me falar, vocês vão comentar lá se realmente você se acha uma pessoa criativa ou não, certo? A criatividade, pessoal, ela é do homem, né? Ela já está do homem. Olha essa frase aqui que eu deixei para vocês, né? O homem criativo não é um homem comum ao qual se acrescentou algo. O criativo é o homem comum do qual nada se tirou. Ou seja, a criatividade já está desde quando a gente nasceu, desde quando da Idade Média. Mas a criatividade ela é uma habilidade intrínseca, ou seja, ela é uma habilidade que está dentro da gente. A gente precisa desenvolver. Está na parte do desenvolvimento profissional. A gente precisa desenvolver isso, né? E olha o que as organizações precisam. Deixei essa frase aqui do Murilo Gun, que é o seguinte, as organizações inovadoras precisam de pessoas criativas para se manter organizadas e competitivas. Então, por isso que eu escolhi a criatividade como primeiro tópico do nosso canal. Então a gente precisa ser criativo, a gente precisa inovar, né? E ao contrário do que as pessoas pensam, não é a cada 1000 pessoas uma é criativo. Todos nós somos, a gente só precisa desenvolver. Tá na parte do desenvolvimento, a gente precisa fazer isso, né? Olha mais uma vez, vamos ler mais uma vez essa frase para ficar contida na gente. Organizações inovadoras precisam de pessoas criativas para se manter organizadas e competitivas no nosso mercado, tá? E aí, mesmo que você acredite que você não é criativo, olha como as nossas dificuldades, os nossos desafios fazem com que a gente aguce a nossa criatividade, que é uma habilidade intrínseca. Olha, essas pessoas estavam numa fila e estava quente. Elas usaram da criatividade para continuar na fila, mas para sair do sol e ficar na sombra. Então, só para mostrar para vocês, para contextualizar alguns exemplos, que a gente pode ser criativo, né? E a gente está com essa habilidade, a gente só precisa desenvolver. Outro exemplo para que vocês possam ver, essa aqui mais atual, dentro do governo, né, dentro da live do nosso governador, um dos participantes ele anunciou o seu negócio, né, e teve êxito. Isso foi
criatividade, né? Ele foi criativo, né? Ele teve iniciativa, ele colocou e viu que deu, né? E conseguiu ter um bom resultado. Então a gente precisa ver que atos criativos geram, às vezes, geram coisas positivas, né? Então eu sempre aprendi isso, né, na minha vida profissional, que ideias, elas nunca são ruins, elas podem sim ser melhoradas, né? Então coloque as suas ideias, né? Fale, bote na mesa a sua opinião, porque aquela ideia ali, ela nunca vai ser ruim. Ela sim pode ser melhorada, ela pode ser encaixada para cada situação, né? Para cada situação de empresa, para cada situação de vida, para cada situação do momento. Então, nenhuma ideia ela é ruim. Ela sim pode ser melhorada, né? Ou até mesmo implantada. Mas dentro do nosso contexto, dentro dos nossos desafios que a gente vai encontrar na nossa vida profissional ou da nossa vida pessoal, a gente vai ter dois caminhos e a gente vai ter que escolher. Um deles é retirar uma solução já existente, então a gente vai retirar uma solução que a gente já foi implementada, é uma solução mais segura, é uma solução mais válida, já foi testada, ou colocar aquilo que está no nosso sangue, aquela habilidade intrínseca que está dentro da gente que a gente precisa desenvolver, que é a capacidade de imaginar, de criar, né? Que essa capacidade de imaginar a gente tinha desde quando que a gente era criança, né? Quando lá no início as crianças brincavam de fazer comida com seus pais. Não tinha comida nenhuma ali, mas a criança pegava, que gostoso, prova aqui papai, prova aqui mamãe. E eles provavam e falavam a mesma coisa, que gostoso. Capacidade de imaginar, né? Que a gente já tinha, mas que com o tempo foi ficando e a gente não foi mais desenvolvendo e agora a gente precisa desenvolver, né? A capacidade de imaginar que a gente está voando, que a gente estava numa corrida, quando a gente colocava lá os carrinhos, a capacidade de imaginar que a gente estava num campo de futebol, quando a gente estava jogando bola simplesmente na rua. Então, essa capacidade de imaginar que a gente tinha lá quando a gente era criança, a gente precisa voltar, né? A gente precisa voltar a desenvolver ela, tá certo? Mas para todos os desafios, né, e toda a mudança, todo o desenvolvimento tem desculpas. E para ser criativo também tem as desculpas. E as pessoas falam que são só de exatas, eu estou aqui só para resolver, não estou aqui para pensar. Eu prefiro continuar com a minha rotina normal de sempre. Isso está errado, né? Mais uma vez, voltando lá para aquela frase que eu disse para vocês. Organizações inovadoras precisam de pessoas criativas para se manter organizadas e competitivas, né? Então essas duas frases, desculpas hoje não merecem lugar, né? Então a gente tem que desenvolver a parte da criatividade. E aí eu vou falar para vocês alguns conceitos de como desenvolver a criatividade. O primeiro deles é o autoconhecimento. Você precisa se conhecer, você precisa saber o seu ponto forte, você precisa saber o seu ponto fraco e você precisa ter metas, né? É complicado hoje você pegar um profissional e ele não saber as metas dele, né? Ele não conhecer os pontos fortes ou os pontos fracos dele. Como que ele vai para uma entrevista de emprego quando ele não conhece quando ele não se conhece, né? Quando ele não sabe o ponto forte, ele não sabe onde ele pode melhorar, né? Aonde ele quer chegar. Então você precisa ter o seu autoconhecimento, você precisa se conhecer. E um ponto que eu acho muito importante é esse aqui que eu vou falar para vocês, é ser observador. Seja observador, né? No meu primeiro trabalho, né? Quando eu era bem experiente, eu passei 1 ano e 2 meses para ver que a fachada da empresa modificou, né? A fachada da empresa modificou e um ano e 2 meses depois foi que eu fui ver que mudou. Então tá errado, né? Não é esse conceito, né? E eu passei a ver assim, cara, eu não percebi que a fachada mudou. Então, se eu não percebi que a fachada mudou, como que eu vou trazer inovação? Como que eu vou sair dessa função e ir para uma função melhor? Eu preciso contribuir com a empresa. E para me contribuir com a empresa, eu preciso ser observador. Eu preciso notar as coisas. Eu preciso ver os problemas. Para que assim eu consiga identificar as soluções, né? Algumas pessoas elas dizem assim, quando você chega no trabalho ou chega em qualquer canto, sabe, eu não quero um problema, né? Eu não quero problema, eu não quero problema. Mas você tem que entender que a empresa ela te contratou para resolver problemas. Se a empresa não tivesse problemas, ela não teria te contratado. Então você está lá para ser observador, para encontrar problemas e encontrar soluções. Vá lá,
né? Seja esse cara. Então, para mim é um ponto muito importante, é esse que é o observador, que você vai ter que se desenvolver essa parte. E outra coisa que a gente tinha desde quando que a gente era criança e que a gente precisa fazer isso, é sair da caixinha. A gente saía da caixinha, a gente pensava em outros momentos, a gente desenvolvia conceitos, a gente imaginava, ia longe, né? Então, mais uma vez, imagina, nem que aquela ideia ela seja impossível, mas coloque na mesa. Mais uma vez, as ideias elas não são ruins, elas podem ser sim melhoradas. Então, as nossas ideias elas podem ser melhoradas. Então, pense fora da caixinha, saia dessa rotina, saia desse contexto. E aí, falando em rotina, para ser criativo, você não pode cair na rotina, você não pode cair na zona de conforto, né? Como que no meu primeiro emprego, eu passei 1 ano e 2 meses para ver a mudança da fachada, e foi 1 ano e 2 meses que eu passei na mesma função. E aí depois que eu percebi, cara, eu não posso cair na zona de conforto, isso aqui é bom, é legal, mas eu tenho que buscar outros, eu tenho que buscar problemas, solucionar problemas e ser visto. Quem é visto não é lembrado, e eu preciso ser visto, né, aqui dentro da empresa. E aí depois você precisa fazer o quê? Controlar o seu tempo. Você precisa ser o cara que controla o tempo, não o cara que é controlado pelo tempo. É aquele cara que não tem tempo para nada, que é sufocado direto, que é cansado. E se o tempo te controla e você está tão ali na rotina, você não consegue ser observador, você não consegue ver problemas, você já está cheio de problemas que você não consegue ver, você não consegue dar solução. Então você precisa ser o cara que controla o tempo. Quando você tem autoconhecimento, quando você é observador, que você sai fora da caixinha, que você controla o seu tempo, são os primeiros passos para você virar criativo. E hoje o mercado de trabalho precisa que você seja criativo, que você seja diferente. E para isso você vai se tornar produtivo. Então, se você é criativo, se você é diferente, você se torna produtivo. Seja produtivo, tá? Então, é isso que eu queria dizer para vocês, né? Na nossa primeira aula de hoje. Quero agradecer e pedir para que vocês se inscrevam no canal e dê o joinha, dê comentários, fale sobre outros conteúdos que vocês queriam que a gente abordasse, né? Comente o que vocês acharam da primeira aula, se tem alguma coisa para melhorar, porque a gente sabe que é o primeiro vídeo, então eu sei que tem muita coisa para melhorar daqui para frente, tá? Então eu quero agradecer muito a presença de vocês e dizer até a próxima. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima semana, até o próximo vídeo.